Na Ilha das Mulheres rolou uma festinha. A paisagem está até mudada. A Gloriosa comenta que essa é a primeira vez que os homens invadiram a ilha assim. A Hancock reconhece que enquanto ela estiver aqui a marinha vai continuar vindo, já que a situação chegou a isso. Ela quer se casar com Luffy. A Gloriosa fala que devido à abolição do sistema de Shichibukais, foi suspenso o acordo com o governo que proibia a entrada na Ilha das Mulheres. E para piorar, a marinha consegue até mesmo atravessar o Calm Belt com os remos de Kairoseki. Algumas semanas antes, a marinha chegou destruindo o portão de entrada. As cujas se defenderam atirando as flechas com haki. O Kobe dá as ordens e libera os serafins para a linha de frente. Os marinheiros começam a desembarcar na ilha. A Sweet Pea corre indo na direção deles, mas nessa hora S-Snake deu só uma lapada seca, acertou até a Margaret. A Serafina é implacável e atira nelas. Um batedor da marinha avista um navio pirata se aproximando. É o Barba Negra que não gostou que alguém chegou primeiro. Ele quebra o ar causando um terremoto de leves. Cena rápida, ele e seus capangas desembarcam na ilha. O Barba Negra não vai deixar o poder da Imperatriz Pirata cair nas mãos da marinha. A Catarina Devon diz que ela tem um rostinho lindo, e quer transformar a cabeça dela em um troféu. O Vasco Shot fala que se pegar ela viva vai dar para se divertir. Alguns marinheiros aparecem querendo se matar. Um marinheiro pede ao vice-almirante Yamakaji permissão para atacar o Barba Negra. O vice-almirante manda ele aguardar permissão do quartel e desliga. O Barba Negra fala que não veio pelas moscas. Usando o poder da Gura Gura ensina os marinheiros a voar sem asas. As flechas das cujas com haki parecem um tiro. O Helmepo estava panguando e quase foi acertado. Sorte que o Kobe está com o haki de observação em dia. O garoto puxa o bonde usando um Dendemushi e chama Hancock. Ele diz que a marinha não quer lutar. Se ela se render eles vão embora imediatamente. A Hancock fala que isso é um absurdo. Ninguém será capaz de capturar ela. Porque essa gostosa só obedece o Luffy. Na floresta os subordinados do Barba Negra estão pedindo socorro. Ele fica até assustado quando vê o S-Hawk. Cabelo branco, pele escura e asas negras. Eu gosto do fato que o Barba Negra é o único a reconhecer as características de um Lunariano. O S-Hawk ataca o Barba Negra que se esquiva. Ele percebe a sigla no peito. O Serafim pula e ataca com um golpe de longo alcance. O Barba Negra bloqueia mostrando o uso do haki de armamento pela primeira vez, mas é arremessado longe. O ataque é poderoso, cortou a montanha. Ele levanta-se perguntando se o moleque é um pacifista, mas o S-Hawk já tá na frente dele atacando de novo. O Barba Negra reconhece que ele é poderoso, e usa o Black Hole. O Serafim rapidamente se afasta. A escuridão começa a consumir tudo à sua volta. A Hancock resolveu sair pra fora. Os marinheiros ficaram apaixonados, claro. Até os piratas do Barba Negra gamou nesse pitelzinho. A Hancock atira suas flechas da escravidão. Quando Kobe pensa em pegar um cover, o Helmepo e o vice-almirante já foram petrificados. A Hancock percebe o Kobe e corre na sua direção. Ela pula usando a perna perfumada. E meus amigos, a lapada vai ser saborosa. Até ele sabe que não escapa. Mas o Barba Negra surgindo das sombras usa o Kurouzu e prende a Hancock logo pelo gogó. Suas recompensas atualizadas são apresentadas. Imperatriz Pirata Boa Hancock. Recompensa 1.659 milhões de berries. Yonkou Barba Negra. Recompensa 3.996 milhões de berries. A Hancock manda ele tirar as mãos imundas do pescoço dela. Mas o Barba Negra fala que não é à toa que chamam ela de Imperatriz. Mococotinha linda, todos os idiotas do seu bando viraram pedra. Ele diz que sempre quis o poder dela, mas a Hancock fala que a sua beleza que torna esse poder formidável. Se ela morrer todos vão continuar petrificados, e nem quem herdar os poderes conseguirá soltá-los. O Barba Negra fala que o poder dela é realmente formidável, e todos sabem como ele se importa com os seus companheiros. A Hancock diz que se ele quer eles de volta é só soltar ela. O Kobe começa a pensar o que ele deve fazer nessa situação. O Barba Negra chama o Kobe de herói e fala que parece que eles chegaram a um impasse. O garoto fez um grande favor no incidente do Porto Rochoso, e graças a ele o Barba Negra venceu o Shoko e se tornou o chefe da Ilha Pirata. Ele pergunta ao Kobe se ele soltar a Hancock, ela vai ser boazinha e voltar todos ao normal. O garoto fala que seria um problema se ela não restaurasse os marinheiros. A Hancock concorda em fazer, mas eles devem deixar a ilha logo após. O Barba Negra fala que não, as gostosas são mentirosas. Se ele soltar ela vai transformar eles em pedra. Ele diz que a Hancock é boa até de olhar, não tem como um homem resistir à beleza dela. Só mesmo o baitola do Kobe. Então o jeito vai ser matar ela. Uma gostosa a menos no mundo é uma tristeza. Mas nessa hora o Rei Lee se aproxima exalando haki. Ele fala que imaginou que a marinha fosse atacar, mas não pensou que a paisagem da ilha estaria tão devastada. O Barba Negra trancou tudo quando viu o Rei das Trevas. O Rei Lee saca sua espada e chama um Yonkou de aprendiz do Barba Branca. Ele diz que não quer ser imaturo, mas nunca gostou do Barba Negra. O Rei das Trevas exala um forte haki que pode falar até você sentiu. Ele fala para Hancock soltar todos que viraram pedra. Ninguém fará nenhuma ação desnecessária. Eles devem se mandar da ilha
após isso. E você acha que o Barba Negra vai fugir? É claro que sim, ele meteu o pé no rápido. E agora nos dias atuais, as cujas agradecem o Rei Lee por ter vindo fazer a boa. A Shaq fala que nem mesmo o Calm Belt é seguro mais, devido aos navios de Kairoseki com remo do Dr. Vegapunk. O Rei Lee fala que teve sorte em resolver as coisas com a sua reputação. Ele tem certeza que não venceria uma luta direta contra o Barba Negra nos dias de hoje. O tempo não espera por ninguém. Ele comenta sobre as novas armas que substituíram os corsários. A Sandersonia fala que um deles é igualzinho a Hancock quando era criança. As notícias se espalharam pelo mundo. O herói Kobe foi sequestrado pelo Yonkou Barba Negra. No reino Kamabaka, o Ivankov diz para Koala não se cobrar tanto, o Sabo deve estar bem. O Karazo fala que o incidente aconteceu depois deles se separarem, mas ele acredita no Imperador das Chamas. Todos começam a fazer uma zona dizendo que deviam ter falado isso também, mas a gostosa de Guabelo Bet manda eles calarem a boca. O Dragon está na frente do Kuma e pergunta o que ele viu, porém o pobre Kuma apenas pede pela próxima ordem. No Sunny, o Luffy diz que é impossível, o Sabo não faria algo assim. A Robin concorda, os inimigos dos revolucionários são os nobres mundiais e não os reis. O exército revolucionário declarou guerra contra os Tenryubitos. O rei Cobra de Alabasta assassinado pelo conselheiro do líder dos revolucionários, e a princesa Vivi desapareceu. O Luffy fala que quer ir para Alabasta agora. O Zoro diz que o rei Cobra está morto e a Vivi foi vista pela última vez em Mary Joyce. O Luffy fala que quer ir para a Terra Sagrada então. O Caribou está dentro do baú e tranca ao ouvir o papo de ir para Mary Joyce. O Zoro diz que lá é a base do inimigo e pergunta se o capitão quer enfrentar a marinha. O Luffy fala que sim e pergunta se o Zoro tá com medo. O Zoro diz que apenas está falando que eles não têm pista e manda ele esfriar a cabeça. O Chopper chora porque o rei Cobra morreu. Então todos gritam o nome da Vivi por estarem preocupados com a garota. A Nami diz que está muito preocupada com o coração da Vivi. O Luffy concorda e fala que é isso, eles vão salvá-la. O Chopper também brotou, mas o Zoro chama o Luffy e pergunta se ele lembra o que disse sobre o Ace daquela vez. Ele tem suas próprias aventuras. O Zoro fala que ele confiou no Ace para trilhar o próprio caminho até o momento que ele realmente precisasse de ajuda. Ele não deve subestimar a Vivi porque ela é forte, e quando chegar a hora eles vão lutar contra qualquer um. Mas o Luffy fica irritado e chama o Zoro de Onigashima. A Nami chama de Kaido Verde, o Chopper de Mama Verde, e o Sanji de Marimo de merda. O Zoro só retruca o Sanji chamando ele de número 4. E claro que os dois começam a se divertir. A Robin comenta que enquanto eles estavam em um ano aconteceram muitos incidentes. A abolição dos Shichibukais trouxe de volta esses grandes piratas aos mares. E como resultado a Cross Guild foi fundada. O Palhaço Estrela se tornou um Yonkou. O Luffy rasga a história dizendo que essa última parte está toda errada. A Robin fala que tem outros nomes familiares e pergunta se o Luffy quer ouvir as notícias sobre eles também. Ele fala que vai deixar isso com ela, mas se as coisas ficarem perigosas ela deve avisar. A Robin concorda, ele já tem muita coisa para pensar. O Luffy diz que o Sabo definitivamente é inocente, ele teve uma educação muito rigorosa, e só quer que ninguém mais tenha sua liberdade tomada da mesma forma que aconteceu com ele. O Luffy conta que ele e seus irmãos fizeram um juramento, e revela o seu sonho final aos seus companheiros. O Zoro ficou surpreso. O Jinbe manda ele repetir. A Nami bugou. O Brook dá risada e diz que o Luffy é demais. O Usopp pergunta se ele está mesmo falando sério. O Frank diz que isso parece incrível, é perfeito. O Sanji chama o Chopper pedindo para ele examinar a cabeça do Luffy. A Robin ficou surpresa, e o Chopper gostou. O Usopp fala que não tem como alguém conseguir fazer isso. O Luffy diz que tem chance quando se tornar o rei dos piratas. Ele pergunta se não falou antes disso para eles. Então isso significa que apenas o Shanks, o Sabo e o Ace sabiam. A Robin pergunta como os três reagiram. O Luffy responde que todos eles riram, mas o Shanks até derramou lágrimas. O Jinbe começa a dar risada. Ele sabe que escolheu um capitão problemático. O Chopper fica todo empolgado dizendo que o sonho do Luffy é incrível e maravilhoso. A Nami diz que isso é bem a cara dele mesmo. O Frank fala que o Luffy precisa se tornar o rei dos piratas para realizar esse sonho. Então é melhor eles encontrar logo o último poneglifo e partir para a última ilha. A Robin avisa que o último poneglifo será o mais difícil. Faz um bom tempo que ele foi visto e eles não têm nenhuma pista. O Chopper pergunta se é mesmo tão difícil assim. O Frank chama ele de idiota. O sonho do capitão está em jogo. Então é claro que eles vão encontrar.